Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Quid seris Paracletus, donum Dei Altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans scutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Deo Triusque Spiritum, credamus omni tempore. Que são estas chagas? Vida da mística cisterciense Lutgarda de Aivieres, por Thomas Merton. Tradução das religiosas da Companhia da Virgem, editora Vozes, canal Le Conde. Capítulo 7. A Escola Mística de Santa Lutgarda em Aivieres, suas relações com a Ordem dos Pregadores. Tomás de Cantipré não entra em pormenores acerca das diversas doenças da Santa Lutgarda. Diz-nos apenas, de modo geral, que ela as teve. Aliás, a estranha terminologia da medicina da Idade Média pouco nos ajudaria, mesmo que Tomás tivesse resolvido ser mais prolixo. Ignoramos, pois, como e por que Lutgarda ficou cega. Seu biógrafo apenas deixa cair casualmente, de passagem, um comentário em que nos diz como a santa não achou que lhe custasse tanto estar privada da vista das coisas terrenas, desde que se via constantemente reconfortada interiormente pelas abundantes iluminações dos carismas divinos e repousava tranquilamente na paz de uma íntima união com o esposo de sua alma. Se uma coisa, porém, podia então contristá-la, era o fato de não gozar da vista de seus amigos espirituais. Longe de ter ciúmes ou de puni-la por esse sentimento, Nosso Senhor compadeceu-se dela e prometeu-lhe, em recompensa daquele sacrifício, se suportasse com paciência e aflição, não somente que escaparia a todos os tormentos do purgatório, mas ainda que se veria bem depressa unida a todos os seus amigos no céu. Temos aqui dois conceitos que poderão surpreender um pouco muitos religiosos e mesmo leigos de nosso tempo. O primeiro é, sem dúvida, a mera suposição de que uma pessoa que sofreu tanto como Lutgarda
fez tantos sacrifícios e viveu tão santamente, pudesse passar pelo purgatório. Há em nossos dias muita gente que crê não ser o purgatório algo a temer. Pensam que alguns atos de amor bastarão para apagar todos os nossos pecados e imperfeições, pondo-nos em condição de ir diretamente para o céu logo após a morte. Qual o fundamento dessa doutrina um tanto vaga? De que fontes terá brotado? Surgiu talvez de uma falsa interpretação da espiritualidade de Teresinha de Lisieux. Se assim é, um exame mais atento dos escritos da santa nos fará ver como o pronto ingresso no céu é de fato prometido aos que seguem a sua pequena via. Mas, na verdade, essa pequena via consiste em algo mais do que em formular atos de amor e declarar-se em estado de perfeito abandono ao amor misericordioso de Deus. Aliás, o heroísmo radical exigido pela completa e inteira expropriação da vontade própria e do julgamento próprio, a total humildade e inflexível obediência diante dos mínimos desejos de Deus, a confiança absolutamente cega na providência divina, tudo, enfim, que a pequena via ensina, contribuiria em grande medida para purificar a alma de todas as imperfeições inerentes à natureza humana. Mas a pequena via deve ser seguida, não apenas admirada. Ora, é para se recear que a doutrina de Santa Teresinha encontre mais quem a admire do que quem a imite. Os ensinamentos de São Bernardo, de São João da Cruz e da Igreja em conjunto, incluindo, aliás, Santa Teresinha, é que não podemos atingir a perfeita união com Deus no céu enquanto as nossas almas não forem completamente despojadas de tudo quanto, mesmo em ínfimo grau, poderia opor-se à pureza e à santidade da vontade divina. Isso não quer significar apenas que nos devemos arrepender de nossos pecados e ter a intenção de não mais cometê-los, como que devemos ainda fazer penitência e satisfazer a pena merecida. E ainda uma vez, quer consultemos São Bernardo, São João da Cruz, Santa Teresinha ou qualquer outro doutor místico da Igreja, todos são unânimes em declarar, sem hesitação, que a única maneira perfeita de oferecer a Deus essa satisfação e de purificar nossas almas é o amor. Isso não somente procurando fazer todo o possível para provar a Deus o nosso amor por Ele, mas indo além e dando-lhe inteira liberdade para agir em nossas almas, seja diretamente pela sua própria ação, seja indiretamente por intermédio das criaturas e dos acontecimentos, para completar essa obra de purificação. Subtraímos algo a Deus pecando. Apagamos em nós a semelhança à sua imagem que Ele, ao criar-nos, imprimiu em nossas almas. Cristo, pelo seu amor infinitamente misericordioso, deu-nos a possibilidade de, pela graça, restituir a Deus algo de que lhe havíamos subtraído. Que podemos dar-lhe? Uma só coisa, diz São Bernardo: amor. Mas não nos enganemos. São Bernardo insiste no fato de que, embora nosso amor não possa agradar a Deus se não for sobrenaturalizado pela graça, contudo, o amor que lhe damos é nosso amor. Somente nós lhe o podemos dar. Se não lhe dermos nossos corações, ele não os possuirá jamais, porque amá-lo consiste precisamente em entregar-lhe nosso livre-arbítrio e em entregá-lo livremente. São Bernardo insiste no fato de que, embora nosso amor não possa agradar a Deus se não for sobrenaturalizado pela graça, contudo, o amor que lhe damos é nosso amor. Somente nós lhe o podemos dar. Se não lhe dermos nossos corações, ele não os possuirá jamais, porque amá-lo consiste precisamente em entregar-lhe nosso livre-arbítrio e em entregá-lo
livremente. Diz São Bernardo, abre aspas, o amor é de todos os movimentos e de todas as afeições da alma o único com que a criatura possa, embora não no mesmo grau, retribuir seu Criador. Se ele me governa, devo servi-lo. Se me ordena, devo obedecer-lhe. Não posso voltar-me para ele e pedir-lhe que me sirva, nem que me obedeça. Entretanto, consideremos como tudo é diferente quando se trata de amor. A única razão pela qual Deus ama é para ser amado, porque sabe que aqueles que o amam tornar-se-ão perfeitamente felizes por esse próprio amor. Fecha aspas. Como é bela e profunda a doutrina do grande cisterciense. Viu como Deus criara a alma humana livre e por esse mesmo motivo lhe dera a capacidade de amá-lo. Viu ainda como Deus, pela graça, exaltou a liberdade do homem a um nível sobrenatural e, por assim dizer, multiplicou e reforçou o seu poder de amar. Por quê? Porque o amor é a própria natureza de Deus, e amando-o, o homem viria a participar da natureza divina e a viver da vida divina. O amor seria a beatitude eterna da alma, que nada mais desejaria nem haveria de buscar. Pelo simples fato de amar, podemos apagar todas as nossas dívidas e agradar a Deus plenamente. Abre aspas. A esposa possui abundância de amor, e o amor é tudo o que o esposo dela deseja. Nada quer além disso, e ela nada mais tem para lhe dar. Fecha aspas. Hoc sponsa abundat, hoc sponsus est contentus. A esposa possui abundância de amor, e o amor é tudo que o esposo dela deseja. Nada quer além disso, e ela nada mais tem para lhe dar. É, pois, absolutamente claro que nada há que Deus mais deseje do que proporcionar às almas ocasiões de mais o amarem. E isso cada vez mais perfeitamente nesta vida, a fim de dar-lhes, repetindo a asserção de São Bernardo, a felicidade, a pura e perfeita alegria, que só podem ser possuídas em o amando. Quer ele que amem, porque o amor é-lhes salvação e a participação à própria infinita felicidade de Deus. Todavia, já que o verdadeiro amor supõe o dom do livre-arbítrio, o dom de si, multiplica Deus para as almas ocasiões e oportunidades de se renunciarem a si mesmas, às suas vontades, para fazer-lhe o dom de si próprias por amor. Está ele constantemente atento, procurando persuadir as almas a aceitar os sofrimentos, as provações e dificuldades da vida, que as tornarão aptas a lhe fazer esse dom. Assim aprenderão cada vez mais e com maior perfeição o que é o amor. Por isso foi que, após haver-lhe servido por longos anos, enviou Deus a Lutgarda cruzes mais pesadas do que nunca, acrescentando a todas as suas provações interiores e exteriores a terrível aflição da cegueira. Os prudentes deste mundo não podem compreender fatos como este. Como os amigos de Jó, os sábios da terra meneiam a cabeça em sinal de desaprovação. Não conseguem entender por que sofrimento e amor estejam relacionados, pois na mente deles, amar significa tomar e não dar, possuir e não sacrificar. Eis a razão pela qual, no fim, se veem frustrados e enganados, porque, como explica São Bernardo, tudo o que temos é o nosso poder de dar. Somente o nosso livre-arbítrio nos pertence. Contudo, como o próprio Cristo nos advertiu,
Esse livre-arbítrio é o grão que deve ser enterrado e morrer, sem o que fique estéril. Se tomarmos esse nosso único talento e o escondermos num lenço, esperando que o Messias o venha reclamar de novo, no último dia nos encontraremos de mãos vazias, sem coisa alguma. Poderão alguns ficar também surpreendidos de que uma criatura tão perfeita como Santa Liutgarda se tenha queixado de não poder mais gozar da vista de seus amigos. Como dirão, não é isso uma imperfeição? Os santos devem, porventura, ter amigos? Há ainda aqui uma confusão. Uma alma que ama a Deus verdadeiramente só teme as amizades sentimentais. E essas ela receia mais do que a peste. Aliás, essa espécie de amizade numa pessoa inteiramente consagrada a Deus é uma doença da alma. É uma desordem que indica estarem nossos afetos divididos. Haver certa acomodação seria viver mentirosamente se alguém que tivesse dado seu coração a Deus por voto amasse uma criatura com afeto puramente natural e exclusivo, pelo simples prazer de gozar desse amor e para dar a outrem um consolo humano e natural. Tudo isso é verdade. Não quer, porém, dizer que quem entra para o claustro deve amar a Deus de tal forma que ignore ou despreze os outros seres. Na realidade, recebemos o mandamento de nos amarmos uns aos outros como nos amamos a nós mesmos. Mas devemos amar aos outros em Deus. O que significa essa expressão? Amar em Deus. Duns Scotus nos explica muito bem. Faz notar com Santo Tomás que a virtude teologal da caridade tem realmente um único objeto: Deus. Nosso próximo não é um objeto secundário, é apenas um objeto acidental, fundido no que nos concerne com o primeiro, porque o mesmo movimento da vontade pela qual amamos a Deus atinge o nosso próximo e o leva para Deus, com o mesmo ímpeto com que nós nos doamos a Ele. Diz Duns Scotus, abre aspas, pelo mesmo ato, quero Deus e quero que tu o queiras. E assim, meu próximo não figura como um segundo objeto de meu amor, mas apenas como objeto acidental. E eu o amo somente a fim de que ele ame comigo. Assim sendo, eu o amo como se fora acidentalmente, não por ele mesmo, mas por causa do objeto que quero vê-lo amar. Fecha aspas. E acrescenta o doutor Sutil, abre aspas, esta virtude tem como objeto, no qual finalmente repousa, Deus só. Seu objeto próximo, por um ato reflexo, pode ser algo criado. Fecha aspas. A importância dessa indicação, por um ato reflexo, jamais será bastante acentuada. Deus vem sempre em primeiro lugar quando se trata da caridade. Esse amor do próximo em Deus tem papel importante na mística cisterciense, como verificará facilmente quem estiver familiarizado com os degraus de humildade de São Bernardo e com o tratado de Santo Aelred sobre a amizade espiritual. Opúsculo este que, por sua vez, é prova evidente da forte influência exercida pela primeira epístola de São João sobre a espiritualidade cisterciense. Ora, Santo Aelred faz notar que há uma distinção entre caridade, que abrange todos os homens, amigos ou inimigos, e a amizade espiritual que nos une em Deus àqueles que o amam por um elo mais estreito do que jamais o poderíamos estar aos que odeiam a paz e desejam unicamente nos perturbar e prejudicar. É absolutamente evidente que há diferentes categorias de pessoas a quem devemos amar neste mundo. Há aquelas cuja vida, pensamentos, desejos e aspirações estão em oposição com os nossos, e há as que vivem em perfeita harmonia conosco, tendem ao mesmo fim
e trilham o mesmo caminho. Com as primeiras devemos, na realidade, entreter uma união de caridade, mas a amizade, no sentido de uma permuta livre e espontânea de alegrias e dores, é impossível. Até que essa barreira de oposição seja destruída, nenhuma reciprocidade pode existir. Ou cessa o conflito, ou não pode existir verdadeira amizade. Em religião, a amizade espiritual é possível, pelo menos teoricamente, entre todos os membros de uma comunidade, além e acima daquela caridade que deve uni-los por estreita obrigação. Aliás, nas comunidades fervorosas, a grande maioria dos religiosos estão realmente unidos por uma verdadeira amizade espiritual. Os únicos excluídos são os que se separam, colocando-se em oposição aos outros por certa obstinada e incorrigível rebelião contra a comunidade, em certa recusa em compartilhar das alegrias e das aflições dos demais. Um modo pelo qual um religioso pode separar-se da comum união de amizade espiritual com seus irmãos é de escolher um ou dois e estabelecer com esses uma amizade particular. Desde que tal amizade, em sentido próprio, é, em última análise, viciosa na sua origem, ainda que o culpado possa não estar consciente disso, constitui uma barreira entre o grupinho egoísta e a maioria virtuosa. Falar teoricamente sobre esse ponto pode prestar-se à confusão, pois o assunto é demasiadamente abstrato para ser apreendido com clareza. Na prática, porém, quem tem a experiência da vida de comunidade e das consolações da perfeita caridade, que é a amizade espiritual, saberá distinguir facilmente a diferença que há entre esta e a amizade particular. As amizades particulares têm, por vezes, suas raízes não somente na natureza, mas nos recessos mais profundos do instinto elementar e nas trevas da concupiscência. Geram ciúmes, invejas, inquietações, perturbam a imaginação, provocam emoções, tornam a oração quase impossível, roubam a paz da alma. São, na realidade, uma doença que pode facilmente destruir o encanto sobrenatural da vida de comunidade. A amizade espiritual, pelo contrário, não só não prejudica a vida sobrenatural, como pode mesmo auxiliá-la, como observa Santo Aelred, fato que será melhor explicado por um exemplo concreto. A amizade espiritual existe entre dois religiosos que, sem estarem preocupados um com o outro de maneira particular, encontram uma fonte constante de alegria e de consolação nas virtudes e qualidades mútuas. Pode isso realizar-se independentemente das diferenças de caráter e de temperamento. Na verdade, o teste da amizade espiritual está na capacidade de fechar os olhos às pequenas desigualdades de gênio, que, sem isso, poderiam tornar-se repugnantes à natureza. Entre amigos espirituais existe realmente a forma mais elevada e mais pura de amor conhecida aqui na Terra, pois é ele completamente desinteressado. Desconhece todo egoísmo, todo desejo de satisfação ou consolação pessoal, toda busca de si mesmo ou do próprio interesse. Isso significa que esse amor é necessariamente fonte de paz perfeita, de tranquilidade de coração. Com efeito, nele não se encontra a menor sombra de uma paixão desordenada. Tudo é ordem, harmonia e quietude. No amigo, parece-nos ver refletidas a santidade e a bondade de Cristo, elevando-se nossos pensamentos e afetos diretamente a Deus. Longe de nos determos nas qualidades puramente naturais e humanas do amigo, perdemo-las de vista para vê-las e a ele em Deus, o único objeto de nosso amor. Nosso amigo é simplesmente a janela através da qual vemos a Santíssima Trindade, pois suas virtudes são prova de tal modo evidente e possante do grande amor que tem a Deus e do amor que Deus lhe tem, que o nosso próprio coração se sente inspirado, transportado e elevado a Deus por um acréscimo de amor e de alegria. Os primeiros cistercienses compreenderam ser esse um dos elementos essenciais da vida cenobítica,
sem o qual a contemplação perfeita se torna quase impossível a um cenobita. A união fraterna nos é dada como um dos meios principais para alcançarmos a união mística com Deus, pois, e aqui o repetimos, a amizade espiritual é algo que, pelo menos em ideal, deveria existir entre todos os membros de nossas comunidades religiosas. Escreve Santo Elred, abre aspas, não deve, portanto, parecer estranho ou pouco natural que nos elevemos de Cristo, que nos inspira o amor com que amamos a nosso amigo, a Cristo que se oferece Ele próprio a nós como amigo a ser amado. Assim, quando um amigo se une ao seu amigo no Espírito de Cristo, tornando-se um só coração e um só espírito com ele, sobe pelos degraus do amor a amizade de Cristo, tornando-se um só espírito com ele. Fecha aspas. Demoramo-nos com certa insistência sobre este assunto, que é por vezes esquecido no ensino da teologia ascética e mística, e que estava, entretanto, tão profundamente enraizado no coração dos primeiros cistercienses, como no de Nosso Senhor, que nos deu Ele próprio um novo mandamento, o de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E acrescentou, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Seria com efeito estranho se esse amor pelo qual o mundo nos deve reconhecer como discípulos de Cristo consistisse apenas numa observação negativa do preceito e não fosse além de um esforço heróico para nos abstermos de nos agredir à menor provocação. Uma vez que a importância da amizade espiritual na vida contemplativa foi posta em evidência, retomemos o assunto do círculo de amizades de Santa Lutgarda, ou, se preferem, de suas discípulas em Aivière. A primeira coisa que nos prende a atenção ao considerarmos aquela pequena escola de misticismo é o fato de não ter sido uma simples simpatia natural, ou uma educação e um meio social semelhantes que reunira aquelas santas mulheres. Lutgarda, em realidade, não era filha do povo, mas seu ambiente burguês e a quase total falta de instrução colocavam-na muito abaixo de Sibila de Gages numa escala social. Sibila pertencia a uma família nobre e, como já vimos, era instruída. Tão culta, na verdade, que Jacques de Vitry instou com Lutgarda para que a tomasse por conselheira e diretora ocasional. Já vimos como a santa recorria constantemente à superioridade do seu saber. Sibila de Gages não só lia latim corretamente, mas compunha poesias nessa língua. Fora educada por uma tia, cônega do convento de Santa Gertrude de Nivelle, e ela mesma se tornou, mais tarde, cônega desse capítulo de nobres e piedosas senhoras. Cristo, porém, chamou-a a uma união mais íntima com ele no claustro de Aivière. Sibila fez-se cisterciense e, pouco depois de sua profissão, foi designada para cuidar de Lutgarda, que estava na enfermaria, cega e praticamente desamparada. Sibila devia ajudá-la a descer à igreja abacial, trazê-la de volta, servir-lhe as refeições e assistir-lhe em todas as necessidades comuns a uma pessoa enferma. Filha de pais nobres, a princípio não achou fácil a tarefa. Sentia, pelo contrário, grande repugnância em servir sua irmã, e, descontente com a incumbência recebida, chegava até a se impacientar. Mas Nosso Senhor lhe concedeu por fim a graça de uma dessas palavras interiores com que ele beneficiava tão liberalmente a doente de quem Sibila cuidava. Sibila ouviu no coração uma voz que dizia: "Não vim para ser servido, mas para servir." Arrependida e dominando o orgulho, Sibila entregou-se alegremente e com muito amor à tarefa. Em breve, nascia entre as duas monjas uma forte e sobrenatural afeição. Contudo, Lutgarda jamais viu nesta vida o rosto de sua amiga.
Diz o antigo manuscrito francês que narra a vida da bem-aventurada Sibila de Gages, abre aspas, essa estreita amizade nasceu entre aquelas duas almas, não apenas porque viveram e se entretiveram juntas por muitos anos, mas, acima disso, por causa da identidade de espírito que as unia no desejo inflamado de atingir a perfeição em todas as virtudes e de alcançar, no mais alto grau possível, o amor divino. Fecha aspas. Sibila sobreviveu a Santa Lutgarda apenas 4 anos. Morreu com tal fama de heroísmo na virtude que foi também venerada como santa. Jonquet cita os suplementos de Arnaldo de Hesse no Martirológio de Molanos, onde podemos ler que, de acordo com a tradição, a bem-aventurada Sibila operou diversos milagres em vida. Depois de sua morte, seu túmulo tornou-se lugar de peregrinação. Uma fonte havia, consagrada à sua memória, onde os fiéis vinham beber, obtendo alívio para diversos males físicos. Suas relíquias foram solenemente trasladadas, no século XVII, para a igreja paroquial de Gages, onde são hoje conservadas e veneradas. As graças místicas não são pronunciadas na espiritualidade da bem-aventurada Sibila, quanto na de outro membro do círculo de amizades de Santa Lutgarda, Elizabeth de Vans. Como Sibila, Elizabeth pertencia a uma família nobre de Liege, foi casada, mas sua vida conjugal durou apenas 1 ano, em união puramente virginal com o esposo. Ao falecer este, Elizabeth ingressou num mosteiro de beneditinas em Saint-Désir, perto de Nogent-sur-Seine, na França, onde se tornou abadesa. Contudo, sentiu-se feliz em desfazer-se da cruz peitoral e trocar o hábito preto pela cogula branca dos cistercienses. Entrou para a Ivierre como simples religiosa. Ali, como autêntica cisterciense e discípula de Santa Lutgarda, concentrou toda a sua vida de oração em torno do Redentor crucificado, alcançando eminentemente grau de união mística. Ao que parece, foi favorecida com uma contínua visão intelectual de Cristo na cruz, que persistiu durante 3 anos, sem interrupção. Dizemos que foi vida intelectual, que foi visão intelectual, embora à primeira vista possa não parecer evidente, segundo os termos da fonte original da narrativa. Eis o que está escrito, abre aspas, durante mais ou menos 3 anos, uma imagem de Cristo na cruz a acompanhava por toda parte aonde ia. Fecha aspas. Poderia parecer audacioso extrair daí uma visão intelectual, ou mesmo talvez uma simples visão. Entretanto, os autores estão geralmente de acordo em dizer que se trata de uma visão, e não de uma vista material de um crucifixo. Admitindo o fato, somos levados pela autoridade de Santa Teresa a concluir que se trata de uma visão intelectual, pois ela nos assegura que as visões imaginárias passam muito rapidamente e que só as visões intelectuais podem prolongar-se por longos períodos, durando às vezes muitos dias e até mais de 1 ano. Contam-nos ainda que durante este período, quando Elizabeth era assaltada por qualquer tentação, Cristo desprendia a mão da cruz, colocava-a sobre o coração de Elizabeth e a tentação desaparecia. Além desta visão, teve diversas outras de anjos e santos. Durante uma delas, viu todos os eleitos reunidos no céu, e entre esses, um grande número de pessoas que ainda não haviam morrido e que ela jamais vira. Reconheceu algumas muito mais tarde, quando teve a oportunidade de encontrá-las, soube até dizer qual o grau de seus méritos. Atribuem-lhe um único caso em que se manifestou possuir o dom da profecia, embora talvez não pareça estar baseado sobre princípios sobrenaturais dos mais sólidos. Viu uma jovem, objeto de grande solicitude da parte de seus pais, que a queriam casar por conveniência, e, com esse intuito, gastavam grandes somas em roupas e distrações. Elizabeth profetizou que tudo aquilo era trabalho perdido, pois nunca arranjaria marido. Semelhantes profecias nem sempre exigem uma iluminação sobrenatural.
O novo menológio cisterciense não dá a Elizabeth de Vans o título de bem-aventurada, embora os bolandistas o façam. No menológio cisterciense, sua memória ocorre no dia 1º de julho, e a data aproximada de sua morte é 1250. A história de 2 outros membros do Círculo de Amizades de Santa Lutgarda nos foi igualmente transmitida. A de Yolanda, ex-beneditina, da qual já falamos, e a de Berta de Marbais, senhora nobre e rica de Namur. Casada, abandonou o mundo após a morte repentina de seu marido e ingressou no claustro. Pelo que sabemos, sua santidade se caracterizou mais pelas obras ativas de caridade do que por graças de oração. Em 1227, deixou a Evière por ter sido encarregada de uma fundação que recebeu o nome poético e tipicamente cisterciense de Berço de Nossa Senhora. Essa nova casa estava situada em Marquette, perto de Lille. Berta, como abadesa, dedicou-se durante 20 anos, conseguindo elevar a comunidade a alto grau de fervor e santidade. Yolanda e Berta foram consideradas como santas. Santa Lutgarda exerceu grande influência sobre os membros de sua comunidade, mas essa influência se estendeu muito além dos muros do claustro de Evière. Vimos como homens e mulheres de todas as idades e categorias, desde mendigos até príncipes e bispos, sentiram os benefícios do contato com essa alma tão pura. Entretanto, afora suas irmãs de hábito, nenhum grupo de pessoas retirou tanto proveito e tanta inspiração dos conselhos e do exemplo de Lutgarda do que os membros da recém-fundada Ordem dos Pregadores. É um ponto de considerável interesse histórico o fato de os destinos dos frades pregadores terem sido, no princípio, tão estreitamente entrelaçados aos de Cister. No começo do século XIII, Inocêncio III ordenara a 2 monges cistercienses da abadia de Fontfroid, situada sobre as colinas, ao nordeste de Narbonne, que deixassem o claustro e se dirigissem a Tolosa, como legados seus, com plenos poderes para agir contra os albigenses. Esses monges eram Pedro de Castelnau e um certo Raul. Como legados do Papa, empreenderam uma ação que era, antes de tudo, jurídica e diplomática. Tornou-se, porém, em breve evidente que os que governavam o Languedoc, corrompidos como estavam, não mereciam confiança, e que convenções legais com eles tornavam-se praticamente inúteis. O Papa concebeu então o plano de formar um pequeno exército de pregadores, saídos de mosteiros cistercienses, para percorrer o Languedoc e combater a heresia com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguns monges e abades foram designados para juntar-se a Pedro e Raul, sob a chefia do abade Arnaldo de Cister. Nesse ínterim, 2 espanhóis, Diego, bispo de Osma, e um jovem cônego do capítulo da Catedral, Domingos de Gusmão, uniram seus esforços àqueles dos apóstolos cistercienses reunidos em Montpellier. Em breve, porém, tornou-se claro não ser da vontade de Deus que os cistercienses abandonassem os seus claustros. Uma nova ordem dentro em pouco surgiria, destinada especialmente a combater o erro e a heresia por uma vida apostólica de oração, de estudos sacros e de pregação. O jovem e ardente Domingos, inflamado de amor pela pobreza, repleto de profunda humildade, paciência e caridade apostólicas, foi o instrumento escolhido pelo Espírito Santo para essa obra. Ninguém o viu com mais clareza do que o cisterciense Foulques, que fora chamado da sede abacial de Tournai para ser consagrado bispo de Tolosa, centro tempestuoso de heresia. Deu a Domingos e aos companheiros, que não tardaram a unir-se a ele, toda espécie de encorajamento e de conselhos. A primeira fundação feita por Domingos e Foulques foi um mosteiro de monjas em Prille, que, na opinião de Mandonnet, estava destinada no princípio a seguir a regra de Cister. De maior importância foi o fato de, em 1213, Foulques chamar a Tolosa Domingos e seus companheiros
e dar-lhes naquela cidade uma casa que deveria ser o berço da ordem dos frades pregadores. Em 1215, quis que Domingos o acompanhasse a Roma, ao quarto concílio de Latrão, obtendo então a aprovação papal para a nova ordem. Era Papa Honório III. Deu ainda a Domingos a igreja de São Romano de Tolosa e, algum tempo depois, em 1220, determinou que 1/6 das rendas do imposto na sua diocese seria aplicado à manutenção dos frades pregadores. Na mesma época, a nova ordem recebeu muitas graças, fruto do sangue do bem-aventurado Pedro de Castelnau, cisterciense martirizado em 1208. Não há dúvida que, em seu mosteiro em Aivierre, Santa Lutgarda, pelo jejum de 7 anos que estava fazendo para implorar a conversão dos albigenses, na mesma ocasião em que os alicerces da nova ordem estavam sendo colocados, tenha desempenhado papel muito particular em todos esses acontecimentos. O primeiro sucessor de São Domingos no posto de mestre-geral da ordem, o bem-aventurado Jordão da Saxônia, não tinha dúvidas a esse respeito. Costumava chamar Santa Lutgarda de mãe e nutriz dos frades pregadores. Houve também aqui uma profunda e fecunda amizade. O bem-aventurado Jordão tinha grande admiração pela santidade de Lutgarda e confiava plenamente no seu julgamento. Mais que isso, contava de maneira especial com as orações e intercessão dela em seu favor e no da ordem. Daí o sentido do título que lhe dava de mãe e nutriz. Desde os primeiros tempos da fundação de Cister, dirigentes seculares e príncipes da Igreja procuraram, com particular interesse, participar do vasto tesouro de méritos alcançados para a Igreja pelas orações dos monges brancos. Temos diante de nós o caso do mestre-geral de uma ordem colocando os destinos de seus frades nas mãos de uma pobre monja cisterciense cega. É um índice expressivo da importância da oração na vida da Igreja. As obras ativas, sem as graças divinas, que só podem ser obtidas pela oração e a penitência, estão votadas à esterilidade e ao fracasso. Foi sempre esse, e continua a ser até o dia de hoje, o ensinamento da Igreja. O próprio Tomás de Cantipré, fervoroso dominicano, nos conta com alguns pormenores o que realmente fez Santa Lutgarda para cumprir as promessas de orar pelos frades pregadores. É interessante observar como Lutgarda seguiu a esse respeito a tendência da época, inspirando-se nas prescrições dadas por todos os capítulos gerais de então, em relação às orações a serem feitas por intenções particulares, como a paz ou a proteção contra a invasão dos bárbaros. Havia prometido ao bem-aventurado Jordão de Saxônia recitar todos os dias o salmo Deus misereatur nostri et benedicat nobis, acrescentando a coleta do Espírito Santo pelas intenções dos dominicanos. Depois da morte do mestre-geral da ordem, este lhe apareceu e pediu-lhe que renovasse aquela promessa, e ela a manteve até o fim da vida. Dissemos que Santa Lutgarda teve uma visão do bem-aventurado Jordão. Essa foi ainda uma das visões de almas, e não a menos importante, das muitas que ela teve, e às quais já dedicamos várias páginas. Teve-a mais ou menos 11 anos antes de sua morte. Acabara de ficar cega. O bem-aventurado Jordão, que desde muito desejava ir em peregrinação à Terra Santa, viu afinal realizado seu desejo. Foi como visitador regular dos frades do Oriente Próximo. Conheceu Jerusalém e Belém. Regressava à Europa quando, diz Tomás de Cantipré, por um secreto desígnio de Deus, o navio em que viajava juntamente com grande multidão de homens e 2 frades que o acompanhavam afundou, morrendo todos. Em seguida, Tomás narra a recuperação milagrosa dos corpos de Jordão e dos seus companheiros. Durante 5 horas, uma coluna luminosa se erguera no céu pela noite adentro, acima do lugar onde a nave afundara. Sem dúvida teria sido perto da praia, pois aquela claridade foi vista por muitas pessoas. Católicos, gregos e cismáticos e pagãos. Quando o corpo de Jordão foi retirado à praia, a coluna de fogo tornou a brilhar sobre ele, e em seguida sobre o seu companheiro Frei Gerardo, indicando onde esse se encontrava. Ao aproximarem-se os presentes dos corpos,
a coluna luminosa se retirou, desaparecendo numa nuvem. Tomás cita uma recordação poética deste acontecimento em versos jâmbicos trimétricos e cita também o testemunho de alguns dominicanos que declararam tê-lo visto com os próprios olhos. Tudo isso ocorreu em dezembro de 1235. Na véspera de Natal, Santa Lutgarda passou em oração as horas que separavam o ofício de prima do de sexta. Durante todo esse tempo, sua alma estava acabrunhada, mergulhada na treva e na dor. Por fim exclamou: Deus meu, que significa essa angústia que sinto? Que sucedeu? E acrescentou: na verdade, se tivesse amigos que orassem por mim no céu ou na terra, certamente não teria hoje o coração tão empedernido. Apenas pronunciar essas palavras entre lágrimas, teve de repente a visão de um espírito cheio de glória, ofuscante de luz. Não podendo, pelo excesso de claridade, discernir de quem se tratava, perguntou: Senhor, quem sois? Sou Frei Jordão, respondeu a visão, outrora chamado mestre da Ordem dos Pregadores. Acabo de passar desse mundo à glória do céu e acho-me exaltado entre os coros dos apóstolos e dos profetas. E eis que fui enviado a fim de te trazer consolo nesta festa tão alegre. Em seguida pediu-lhe encarecidamente que continuasse a orar pela Ordem dos Pregadores. Já dissemos algo de contato de Lutgarda com outros dominicanos. Falamos de sua amizade com Jacques de Vitry e com o próprio biógrafo Tomás de Cantipré. De fato, a Vita Lutgardis, escrita por ele, fala nos benefícios espirituais que resultaram para ambos dessa amizade em Cristo. É esse um exemplo da maneira com que Cristo organizou e quis a santificação de toda a sua Igreja pelo intercâmbio mútuo de almas obedientes ao Espírito Santo. Quer Ele salvar-nos todos pelos atos livres de nossa vontade, em plena correspondência às moções e à direção do Espírito de amor. Quer Ele salvar-nos todos pelos atos livres de nossa vontade, em plena correspondência às moções e à direção do Espírito de amor. E Ele assim faz para nos proporcionar o meio de, salvando a outros, participarmos mais plenamente dos frutos do amor divino, tornando-nos cada vez mais estreitamente unidos a Ele, através dessa mútua cooperação na oração e nas boas obras. Dessa maneira, pois, Santa Lutgarda participou, pelas suas preces e por sua caridade, dos méritos de todas as boas obras dos dominicanos e dos outros operários apostólicos pelos quais rezava. Reciprocamente, por meio dela, as graças e méritos da oração e penitência cistercienses foram transmitidas a eles. Antes de terminar esse capítulo e passarmos à consideração dos últimos anos e da morte de Santa Lutgarda, podemos resumir-lhe a vida por uma breve comparação entre sua espiritualidade e a de muitos outros místicos cistercienses. Isso servirá para bem situá-la na história cisterciense e citar um ou dois nomes dos quais o leitor sem isso nunca ouviria falar. Há algo que os grandes santos possuem em comum: a simplicidade. É um paradoxo, mas é contudo verdade. Quanto mais divinas suas vidas, mais humanos eles se tornam. Quanto mais o seu amor se sobrenaturaliza, tanto mais naturais eles nos parecem. Empregamos aqui a palavra natural para significar a facilidade e a simplicidade, a harmoniosa coordenação da natureza e da graça neles, que nos permite reconhecer a que ponto a graça atingiu domínio sobre a alma e se tornou uma segunda natureza. Quando dizemos dos grandes santos que eles são naturais e humanos, não nos referimos à fraqueza e às limitações da natureza decaída, mas à simplicidade transcendente da natureza libertada pela graça. É a tranquila liberdade de um verdadeiro Filho de Deus, envolto na graça da filiação divina como numa veste, a qual já está acostumado,
e não em algo de novo, desajeitado e incômodo, que dá a cada ato uma atitude falsa e forçada. Temos a impressão de que Santa Lutgarda, com todo o seu sublime, magnífico e místico amor por Cristo, de nenhum modo foi uma figura etérea, um espectro que apenas tocava ao chão, sempre pálida e meio absorta em sonhos. Ao contrário, impressiona-nos como um ser muito real, muito prático, uma verdadeira flamenga. Vemo-la cuspindo nos demônios que a importunavam quando fazia suas orações. Vemo-la ainda encostada à parede da igreja, ensanguentada e em êxtase, e, contudo, não teme fazer um sinal às suas irmãs para oferecer-lhes consolações humanas quando as vê aflitas. E isso sem nada de artificial, nem perturbação alguma. Era a sua humildade daquela qualidade que nem pensa em si para fazer comentários sobre sua própria pessoa ou chamar a atenção para as próprias deficiências. Havia passado muito além disso, ocupada totalmente com Deus e inteiramente esquecida de si mesma. Todavia, jamais chegou a tal estado de esquecimento que não se lembrasse do próximo em suas orações ou lhe recusasse suas preces. Pelo contrário, fazia violência ao céu em favor do próximo, com o mais ardente e simples amor e desejo. O que, porém, nela mais nos impressiona é que tinha sempre o olhar voltado para Cristo na cruz. Não por uma absorção fatigante e cheia de tensão, em larga medida reflexiva, que está sempre à procura de novas experiências e consolações variadas, mas por meio de um amor direto, intenso e totalmente simples para com a pessoa de Jesus, o Sagrado Coração que tanto a amava. Ela o amava por ele mesmo, mais do que para si própria. Sua alma estava unida àquele que é o amor puro e se contentava plenamente com essa união e com esse amor. A nada mais buscava, pois não há nada melhor nem mais perfeito que se possa procurar do que amar a Deus como Ele próprio se ama, com o seu amor infinito. Verus amor saepsu contentus est, habeti premium sed iti quod amatur. Essas palavras de São Bernardo são difíceis de traduzir. Deixemo-las em latim e digamos que o que significam é simplesmente o seguinte: o amor verdadeiro acha em si próprio o seu contentamento. E se tem uma recompensa, é somente no sentido de que ele próprio é a sua recompensa. Verus amor saepsu contentus est, habeti premium sed iti quo amatur. Verus amor saepsu contentus est, habeti premium sed iti quod amatur. Já que mencionamos São Bernardo, podemos fazer a comparação entre Santa Lutgarda e os grandes místicos cistercienses do século XII. A primeira observação a fazer é que, se Lutgarda põe em prática os ensinamentos dos grandes místicos especulativos do século anterior, não chega, porém, a alcançar os cimos nem a vastidão do misticismo de São Bernardo ou mesmo de Santo Aelred, do bem-aventurado Guerrique ou de Guilherme de Saint-Thierry. Mas é claro que essa comparação é difícil. De um lado, temos os escritos de grandes doutores, nos quais a ciência profunda das escrituras e dos dogmas se mescla à unção da sabedoria e à experiência mística. Do outro, temos as visões de Santa Lutgarda, mas sabemos muito pouco, pelo menos diretamente, das profundezas da vida mística e das experiências de São Bernardo e de Santo Aelred em toda a sua realidade. Seus escritos permitem-nos adivinhar alguma coisa e nos fornecem, por vezes, sugestões diretas. E o que nos dão sempre são ensinamentos no sentido de que visões e sublimes consolações místicas têm relativamente pouca importância. Não passam de acidentes na verdadeira vida de união.
Quanto às numerosas visões relatadas para indicar as alturas da vida mística de São Bernardo, são apenas o reflexo da inaptidão do homem comum para apreender com exatidão a que elevação chegou o santo. Aliás, muitas dessas visões são lendárias, e onde possuem um fundamento de verdade, difícil é descobrir o grau de verdade que contêm. Os melhores biógrafos do santo pouco se apoiam sobre essas visões. Vakandarji não aceita a lenda da pretensa lactação pela Mãe de Deus, como digna do mesmo respeito tributado aos sermões do santo sobre o Cântico dos Cânticos e como prova do seu misticismo. Santa Lutgarda tem, como São Bernardo, o amor maior pela humanidade de nosso Salvador. Seu misticismo, porém, não se alça, como de São Bernardo, até o seio da Trindade. Entretanto, se a considerarmos sob outro ângulo, veremos que ela representa um desenvolvimento de caráter definitivo, que ultrapassa São Bernardo em direção à moderna devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que, embora não se encontre de modo explícito nos escritos do Santo Abade de Claraval, começa a tomar forma definida na espiritualidade de Santa Lutgarda. Isso nos leva naturalmente à consideração da grande mística cisterciense do Sagrado Coração que vivia na Alemanha no fim do século em que viveu Santa Lutgarda. Trata-se de Santa Gertrudes de Elphita. Inseparável dela é a sua mestra na vida mística. Inseparável dela é a sua mestra na vida mística, Santa Mechtilde de Ratisbonne. Nos escritos dessas duas grandes santas encontramos pela primeira vez amplamente desenvolvida a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ambas possuem o mesmo ardor e a ternura de Santa Lutgarda e muito da sua simplicidade básica. Mas Santa Lutgarda jamais escreveu uma linha. Gertrudes e Mechtilde, ao contrário, eram não só escritoras, mas, em certo sentido, intelectuais. Seus escritos místicos representam o pleno desabrochar daquela espiritualidade alegórica que caracteriza a Alta Idade Média. As ideias e imagens são complexas, vivas, prolixas e, por vezes, exuberantes, fulgurantes. Ambas fizeram mais do que seguir a liturgia, exploraram-na a fundo. Não há missa ou ofício do ano litúrgico cujos tesouros não tenham sido esquadrinhados por essas duas santas eminentemente dotadas. Santa Lutgarda tinha de pedir a Sibila de Gages a tradução das mais simples frases latinas, enquanto Gertrudes e Mechtilde eram, sem exagero, verdadeiras teólogas, se bem que nunca houvessem recebido instrução formal nessa ciência. O principal motivo pelo qual seus escritos têm tanto valor para os religiosos é o de possuírem uma doutrina ascética e mística, cujas raízes mergulham profundamente na liturgia e se exprime numa linguagem que a torna acessível aos espíritos mais simples. Constituem livros de meditação ideais para os que deles necessitam.
É interessante observar a relação estreita que existe entre os ensinamentos de Santa Gertrude sobre a confiança, a humildade, o amor e a pequena via de Santa Teresinha de Lisieux. Aliás, as duas cistercienses de Elfta foram as antepassadas espirituais em linha direta da Santinha de Lisieux. Essa descendência pode facilmente ser observada através da escola francesa do século XVII e de Santa Margarida Maria Alacoque. Das três idas, contemporâneas de Lutgarda no século XIII, em Flandres, duas se lhe assemelhavam no amor ardente que as consumia pela santa humanidade de Nosso Senhor, com a diferença, porém, de que se sentiam mais explícita e exclusivamente atraídas a Cristo no Santíssimo Sacramento. A bem-aventurada ida de Lovaina foi, talvez, a mais caracteristicamente eucarística das santas cistercienses. A bem-aventurada ida de Lô passava horas em oração de simples recolhimento diante do tabernáculo. Era essa a sua oração e o seu misticismo que a conduziram à mais profunda e íntima união com Jesus. Ambas tiveram visões de Cristo sob a forma de uma criança. Geralmente se relacionavam tais aparições com a missa ou com o Santíssimo Sacramento. Ida de Lovaina, por vezes, se excedia nos extremos do amor místico. Certa vez, quase não conseguiu dominar o ímpeto que, para ver o seu bem-amado, a levara a querer forçar a porta do tabernáculo. Nada disso havia em Santa Lutgarda. Contudo, por mais encantadora que fosse a grande e romântica Santa de Aivière, raro será encontrar algum místico cisterciense que se possa aproximar da deliciosa candura e simplicidade da bem-aventurada Ida de Lô. É ela, certamente, uma das santas mais amáveis e atraentes de nossa ordem. É de fato lamentável não ser ela conhecida. Sua vida, escrita por um monge seu contemporâneo, jaz oculta entre as páginas dos bolandistas. Ida de Lô, Leuwen, era monja de Remege, La Remée. Elevou-se a alto grau de oração e união mística. Era ao mesmo tempo perita copista de manuscritos, dando-se a tarefa no scriptorum das monjas. A Virgem Santíssima apareceu-lhe certa vez no coro e colocou em seus braços o menino Jesus no momento justo em que ela ia cantar um responsório. Os usos são na ordem cisterciense os costumes ou o modo determinado de cumprir tal ponto de regra ou de observância. Os usos exigem que nesse momento estejam os braços em cerimônia, isto é, pendentes ao longo do corpo. A bem-aventurada Ida, não sabendo o que fazer, exclamou: "Toma conta de ti mesmo, Senhor. É a minha vez de cantar." O menino Jesus, lançando os bracinhos em volta do pescoço de Ida, agarrou-se a ela enquanto ela cantava o responsório, que, segundo nos é dito, foi cantado pela monja, como jamais o havia feito, nem nunca mais o fez depois. Das três Idas, talvez tenha sido Ida de Nivelle, outra monja de Ramege, a que mais se assemelhava a Lutgarda. Possuía muito da simplicidade do temperamento ardente da santa, de quem se aproximava igualmente no zelo e intensidade da dedicação com que, esquecida de si própria, se entregava à oração pelos pecadores e pelas almas sofredoras do purgatório. Mais ainda do que Lutgarda, teve de lutar contra a hostilidade dos demônios. A estes tratava com não menos descaso do que a intrépida Santa de Aivière. Quando os espíritos malignos lhe apareciam sob a forma de vários animais, despachava-os com um bom pontapé. Ainda a bem-aventurada Beatriz de Nazaré, que mais se parecia com Santa Gertrudes do que com Santa Lutgarda. De fato, sua oração, sem perder a simplicidade e o caráter afetivo, tendia à cismatização alegórica. Também ela era mística, e o seu misticismo profundamente litúrgico. Muito mais do que Santa Lutgarda,
encontramos na bem-aventurada Beatriz tudo o que é próprio a uma intelectual e a uma artista consciente. As duas santas portuguesas de sangue real, Santa Teresa e Santa Sancha, foram, é verdade, místicas. São, todavia, particularmente célebres como fundadoras de mosteiros e austeras penitentes. Havia muitos outros místicos cistercienses nos mosteiros dos nossos monges no século de Santa Lutgarda. Basta mencionar Vie, tão próximo a Evière, na mesma província do Brabante, e em certa época tão famoso pela santidade de seus membros que o chamavam Vie-la-Sainte. O bem-aventurado Arnulfo, irmão converso desta célebre comunidade, pouco tem do equilíbrio que distinguia Lutgarda e da intensidade e ingenuidade do seu amor. Era um tanto entusiasta, e de tal maneira se deixava arrastar por sua paixão pela penitência que usava de estranhas e extraordinárias flagelações. Era exímio em inventar novos métodos de torturar a própria carne. Tinha muitas visões. Seu misticismo, no entanto, era barulhento e perturbava aos demais, pois resultava em explosões de inebriamento espiritual que rompiam a boa ordem dos exercícios da comunidade. Entretanto, apesar de toda a sua extravagância, esse irmão possuía algo de encanto e de originalidade dos santos dos Fioretti. Já mencionamos diversas vezes o bem-aventurado Simão de Aume. Era ainda mais célebre do que Santa Lutgarda como vidente, possuindo dons extraordinários de profecia e intuição das almas. Não tinha, porém, o mesmo grau de amor, de intimidade e união a Cristo crucificado. É interessante notar que todos aqueles que possuíam em grau menor esse amor forte, pessoal e total a Cristo, eram mais dados às mortificações corporais extremas, às penitências e aos sofrimentos voluntários. Na realidade, eram muitas vezes simplesmente atletas da penitência. Os jejuns de Santa Lutgarda foram extraordinários, mas fundiam-se em sua união mística aos sofrimentos de Cristo e, pelo caráter nitidamente sobrenatural que possuíam, elevavam-se acima da esfera das mortificações meramente voluntárias. Na maioria dos casos, como já vimos, não era ela que escolhia e se impunha sofrimentos. Eram-lhe impostos por Deus sob forma de enfermidades esmagadoras e de provações, culminando na cegueira. A esse respeito, a santa cisterciense que mais se aproxima de Lutgarda é a bem-aventurada Alice, ou Aleide de Lacambre. Durante vários anos, permaneceu esta santa monja prisioneira em pequena cela, separada da comunidade, sofrendo dessa morte viva que é a lepra. Entretanto, muitos dos que a vinham procurar, atacados por esta ou outras enfermidades, ficavam curados. Contudo, sua vocação não consistia tanto em operar milagres, como em ser uma alma vítima pelos pecadores do mundo. Era dotada de compreensão excepcionalmente profunda sobre a realidade de que a salvação de muitas almas dependia da sua aceitação desses sofrimentos, vindos da mão de Deus. Progredindo a moléstia, veio a perder uma vista, e em seguida a outra. Ofereceu esse sacrifício por Guilherme, rei dos romanos, e São Luís da França, que combatiam na Palestina. A todas essas provações vieram acrescentar-se as veementes e purificadoras chamas do amor infuso e a noite escura do espírito. Morreu em 1249. Tudo o que temos narrado, porém, até aqui, não deve obscurecer a realidade de que esses místicos cistercienses do século XIII não representam a pura espiritualidade cisterciense que caracterizou o primeiro século da história da ordem. Em Santa Lutgarda, nada encontramos praticamente daquele zelo belo e simples que constituía a própria pedra fundamental da ordem. O zelo pela regra de São Bento em toda a sua pureza. Zelo pelo trabalho nos campos, pelo silêncio, a solidão, a vida comum, a simplicidade monástica e a preocupação em fazer as coisas comuns tranquilamente e com perfeição, para a glória de Deus,
que constitui a beleza da vida beneditina em toda a sua pureza. Sem dúvida, era Santa Lutgarda cisterciense e beneditina em sua espiritualidade, no amor ao ofício divino, no amor a Cristo, preferido a tudo mais. Falta-lhe, todavia, essa singeleza beneditina e essa técnica cisterciense da humildade, que é como uma camada protetora sob a qual o monge desaparece, pura e simplesmente, no último plano na vida comum de todos os dias, como esses pássaros e animais que, sob a plumagem ou a pele que os recobre, se tornam quase indistinguíveis daquilo que os cerca. Isto, porém, não constitui nem pode implicar numa crítica a Santa Lutgarda. Não teve culpa se, por meio de graças extraordinárias e sofrimentos, Cristo a distinguiu dentre suas irmãs e do resto do mundo. Afinal, nos primeiros e grandes dias da Ordem, Nosso Senhor agiu do mesmo modo com São Bernardo de Claraval, fazendo dele o apóstolo da Europa, o conselheiro de papas e reis. Não devemos, aliás, nos surpreender de que Santa Lutgarda não se tenha preocupado mais explicitamente pela pureza da regra, do mesmo modo que fizeram os pais, fundadores da Ordem, que deixaram Molesmes com o único fim de restabelecer a regra em toda a sua integridade e fidelidade à letra. Apenas mencionamos o contraste, fazendo notar que, afinal, a essência do cistercianismo não se acha tanto nos sofrimentos extraordinários de Santa Lutgarda, como nas penitências ordinárias de uma vida de trabalho, solidão, silêncio e obediência. Mas, em todo caso, é preciso que haja sempre, acima de tudo, uma coisa: amor ardente a Jesus.